Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Jânia e aqui está a minha amiga Sônia. Somos as mulheres do programa Mulheres e Baunilha, resgatando sabores e história. E é um projeto que está sendo realizado pela Sociedade dos Amigos de Nova América. E tem como o patrocínio do Instituto Equatorial e Grupo Equatorial. Apoio Município de Nova América, gestão 2025 a 2028 e Sebrae Goiás. E nós vamos preparar um prato especial para os nossos convidados de hoje. Sônia, o que nós temos de novidade? Hoje nós vamos preparar um pudim. É uma novidade. Pudim de polvilho. Ah, não, eu não acredito. Verdade. Onde é que você aprendeu essa receita de pudim de polvilho? Porque eu nunca vi. Com a Suelen, que trabalha com superalimentos. Cultiva baunilha. Ai, que bom. Então é novidade. Essa Vamos ver. receita é dela. Ah, então eu quero conhecer, eu quero aprender. Então vamos Então, lá. vamos. Nessa receita, o que você vai gastar? Nessa receita, nós temos aqui uma caixinha de leite condensado. Mas você vai ver que pudim bom, viu? Muito gostoso, muito delicioso. E também vai a mesma medida de leite. A mesma medida de leite. 3 ovos. Vamos quebrar separado, né? Porque possa ter um que não seja bom. Só que essa receita aí a gente pode ensinar, né, para as pessoas, principalmente da nossa cidade, para valorizar a questão da baunilha. Isto. Então, esse pudim é enriquecido com a baunilha. Ó, coloquei 3 ovos. Aqui vai receber 3 colheres de polvilho. Então, não muito cheia, tá vendo? Então, no caso de colocar as outras receitas, a gente coloca maisena, essa a gente coloca polvilho. Polvilho. As 3 colheres de polvilho. Olha, gente, a diferença aqui é que nós vamos colocar uma essência natural de baunilha. Então quer dizer que essa essência ela é extraída da baunilha. Não é aquela essência que compra em mercado não, né? Não, essa é o perfume. Então, isso aqui vai a critério da pessoa. Quantas gotas, o quanto ele quer. Ou com uma certa quantia aqui, que fica bem saboroso. E não só isso. Eu vou colocar também o caviar da baunilha. Isso aqui é uma baunilha. Então, eu vou tirar o caviar daqui, ó. Da baunilha. É a sementinha, né? O caviar é a sementinha. Então, vamos colocar aqui a sementinha. Olha, esse pudim de polvilho é novidade, viu? No mercado. É novidade. E muito gostoso, muito leve. Então, vamos bater para misturar os ingredientes. Olha, já está bem batido, bem misturado. Agora, vamos colocar para assar. Então, o próximo passo, que já ficou tudo batido, nós vamos caramelizar a forma. Esse caramelo é aquele que toda senhora sabe fazer e os programas anteriores já ensinamos.
passar bem passadinho, porque não tem perigo do pudim depois grudar, ficar soltinho. Agora vamos colocar aqui um açúcar baunilhada. Olha, Isso vai ficar perfeito. um açúcar baunilhado ainda. E também os pedacinhos de baunilha. Eita, Sônia, você vai ficar famosa com essas receitas de baunilha, viu? Você vai degustar um pudim maravilhoso. Então vamos levar ao forno, que já está pré-aquecido a 180 graus, por mais ou menos 50 minutos. E o nosso pudim já ficou pronto? Como que é? E os nossos convidados estão quase chegando. Ficou pronto. Vou buscar para ver. Vamos lá. Olha, Mas você caprichou, hein? Que capricho! Tá Ficou prontinho. lindo. Beleza, gostoso, saboroso. Olha a baunilha. Nossa, aparece bem o caviar, né? Isso aí, ó. O caviar tá aí. As casquinhas da baunilha. Olha aí, Jane, que beleza que ficou. Todo enfeitado, todo cheinho de caviar da baunilha. É só esperar nossos convidados chegar. Que sabor, hein? Então, eles já estão chegando. Vamos já acolhê-los. Vamos recebê-los. Olha, nossos convidados acabaram de chegar. Vamos acolher? Os especiais são os nossos convidados do Sebrae. Vamos recebê-los. Olá, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Boa Boa tarde. tarde. Tudo bem? Boa Bem, tarde, prazer seja estar com bem-vindo. vocês. Obrigado. Senta-se e Nossa, sinta à vontade. Obrigado. Nosso momentinho de um dedinho de prosa, né? Vamos conversar um pouquinho, né? Então, como que é seu nome? André, hoje eu estou como gerente regional da região norte do Sebrae Goiás. Que bom. E você? Bom, eu sou o Zé Neto, sou como o analista responsável pela região aqui do Vale de São Patrício, mas hoje em especial no município de Nova América. Que prazer, que bom. E nós estamos no programa Mulheres e Baunilha, resgatando sabores e história. E por falar em história, a gente sabe que Nova América, ela iniciou primeiramente com o nome dessa linda planta que é baunilha. Você já conhece bem a história, né? Começou como baunilha, né? Isso. Conhecido como baunilha. Baunilha. E, de repente, essa baunilha que hoje, ela cresceu tanto, né? Que virou a questão de comércio, não é verdade? Exatamente. A baunilha, inclusive, ela hoje, por lei, né, ela está dentro da área orgânica do município, né, uma planta representante do município de Nova América. E tendo em vista isso, além da questão do valor histórico, mas o valor comercial dela, nós identificamos esse potencial, né, para poder incentivar não só o resgate histórico, mas o cultivo comercial também. Por que não pegar essa plataforma que já existe, que está enraizada na história do município, e trazer isso como uma, não vamos dizer alternativa, mas uma fonte de renda principal para os produtores rurais de Nova América. Gente, eles chegaram de viagem. Você está com sede. Vamos tomar uma aguinha? Oferecer a eles uma água saborizada com baunilha? Que delícia. E eu já estou sentindo o cheiro daqui, ó.
Baunilha, ela exala esse cheiro gostoso. Não é maravilhosa. Eu costumo dizer que essa água aqui, a gente consegue engolir não só o sabor do cheiro, a gente consegue inalar. Já conheciam? Água saborizada? Água saborizada não. A baunilha sim. A baunilha sim. A gente, Saborizada primeiro, Gui. eu tenho pouco tempo que assumi a gerência aqui na região norte e com a grata satisfação, né? No ano passado a gente, em parceria com a Sala do Empreendedor, com o município, a gente encabeçou aí, o José Neto tocou com a Vera o projeto do primeiro encontro regional, né, temático para falar, o workshop da baunilha, que foi sucesso total. Então, naquele dia já comecei a sentir as nuances, os cheiros e os sabores da baunilha. Então, A primeira nossa região. experiência dele aqui foi a baunilha. Então, e aqui tem essa beleza que pouca gente conhece. Não é? Isso é tão importante. Na questão do Sebrae, a gente até gostaria de ver com vocês qual é o desejo do Sebrae em fazer com que a nossa cidade de Nova América possa estar trazendo essa grande importância desse trabalho aqui. A gente, enquanto Sebrae, a gente tem um carinho muito especial e um cuidado em trazer produtos que sejam genuinamente locais, produtos genuinamente goianos. Quando eu descobri que historicamente a baunilha ela era de cultivo, ela é uma planta nativa do município de Nova América, deu um estalo. Eu comentei com o Zé Neto, falei, Zé Neto, a gente tem um potencial enorme de mostrar isso aqui para o mundo, não só aqui para a região, mas para o mundo. Justamente visualizando a história, visualizando a dificuldade que é de se produzir esse produto e o valor agregado que ele tem. Então, quando a gente começa a trabalhar isso de forma a querer escalonar um pouquinho mais, mostrar como é que funciona manejo, como é que a gente pode aproveitar isso comercialmente, a gente traz visibilidade para o município nessa questão da identidade territorial, aproveitando a história, aproveitando essas nuances. Traz o cunho comercial, que é um produto que tem um altíssimo valor agregado, altíssimo. 1 quilo de baunilha hoje no mercado, ele custa para mais de R$5.000. Eu não sei como é que está a cotação. Quando o professor Márcio comentou, era em torno de R$5.000, R$6.000 o quilo da baunilha. Então, ele pode ser um produto, como o Zé Neto comentou, de carro-chefe, não é um produto para complementar a renda, ele pode ser um produto para a renda principal. Então, quando a gente traz essa possibilidade de se ter um produto genuinamente local, genuinamente goiano, né, porque ela é considerada também a baunilha do Cerrado, a gente aumenta o valor agregado, porque esse tipo de produto só tem aqui, só dá aqui nessa região. Então, a gente leva uma característica, inclusive, quem sabe futuramente, de uma identidade geográfica, né? De origem, de produção. Então, trabalhar a baunilha como um produto para renda, para melhoria da qualidade de vida das pessoas e de identidade territorial. Então, a gente acaba ampliando o leque e trazendo a baunilha realmente para o centro que ela precisa ter. De estar no pedestal como carro-chefe do município, né? O gerente comentou que ela faz parte, inclusive, da lei orgânica, né? Faz parte da história e agora está instrumentalizada na legislação. Isso. E aí a gente sabe que aqui nessa região tem mais essas duas qualidades, que é a da baiana e a pompona, né? Que é especial, é a especiaria daqui do município. Vocês têm, assim, conhecimento de mais alguma especialidade dela nessa região? Na verdade, eu teria que ser com o professor Márcio, né? Que é a pessoa que conhece mesmo a questão das variações. Eu conheço a baiana e a pompona de ter presenciado no workshop dele. A gente, enquanto Sebrae, eu não sou especialista de baunilha, não conheço como é que funciona a origem da baunilha, mas a gente entende que isso é um produto que vai gerar renda, ele vai gerar um mercado que já procura a baunilha do Cerrado muito forte aqui na nossa região. É uma procura grande por chefe de cozinha, é uma procura grande por indústria alimentícia,
E por que o valor é alto? O custo de produção ele é complicado, ele é difícil. Então, assim, a técnica do manejo, e aí a especialidade do nosso querido professor Márcio, que está na vanguarda aí do cultivo da baunilha aqui no estado de Goiás, e ele vai saber te explicar quais outras possíveis mudas e qualidades e espécies são típicas da região. O que eu sei é que a baunilha tipicamente dessa região, porque ela naturalmente aconteceu aqui no passado, né? Então a gente tentar resgatar isso realmente como uma fonte de renda, futuramente, quem sabe, como uma fonte de turismo, né? Que a gente vive também numa nuance, isso é uma particularidade do mercado atual, do turismo de experiência. As pessoas estão buscando cada dia mais se aproximar da natureza, se aproximar do que o território tem a oferecer que outros não têm. De passar essa experiência, né? Então, vir conhecer uma planta magnífica dessa, às vezes no seu habitat natural, como é que funciona para produzir, como é que funciona para fazer a enxertia dela aqui, o enxerto, né? Como é que faz depois para poder coletar. As pessoas não conhecem. Então... E aproveitando o seu gancho, eu acho que essa questão do Sebrae, ele pode nos dar essa capacitação, não é verdade? Não sei como que funcionaria aqui no município, mas a gente vê assim, algumas iniciativas de pessoas já interessando a querer conhecer e plantar, fazer o plantio dessa... Na verdade, nós já temos uma iniciativa já em andamento, que é um programa do Sebrae que chama Sebrae em Campo, que na verdade é um primeiro estágio, que é um mapeamento das potencialidades, o produtor que queira. Então, por exemplo, nós temos pessoas aqui em Nova América que manifestaram interesse de receber a consultoria. Essa consultoria do Sebrae em Campo, ela vai fazer um diagnóstico ali na propriedade, ver o que o produtor tem ali, quais são as necessidades, quais são os pontos fortes, quais são as falhas do produtor. E a partir dessas informações, nós vamos direcionar o produtor para alguma capacitação específica. Então, como você disse, uma capacitação para ensinar a plantar. Isso o Sebrae faz? Não, não é o nosso foco a ensinar o plantio. Nosso foco é gestão, comercialização, tecnologia. Mas nós temos parceiros, por exemplo, o Senar, né, do sistema FAEG. O Senar ele faz essa capacitação técnica de plantio e de assistência técnica. Então, é um parceiro nosso que a partir do que o Sebrae em Campo mostra, fala, olha, a deficiência está aqui, precisa-se fazer um curso nessa área. Então, eu, quanto analista do Sebrae na região, vou identificar os parceiros que podem suprir essa demanda. Então, a gente vai atrás de Senar, a gente vai atrás, se for uma questão culinária, a gente pode ir atrás de um Senac, se for uma questão de industrialização, já tem um Senai. Então, existe uma rede, né, que são parceiros do Sebrae e que a gente sempre está acionando para poder estar trabalhando junto em prol do projeto. Mas hoje, já tem o Sebrae em Campo, que já está visitando algumas propriedades aqui da região para trazer esse diagnóstico. A partir daí a gente vai começar a construir um projeto de verdade para poder atender o plantio aqui no município. Então, como você estava dizendo na questão do turismo, isso é muito forte. A gente percebe assim um interesse muito grande, né? Inclusive a nossa equipe aqui de Nova América, nós fomos conhecer uma senhora que chama Dona Ângela, está cultivando a baunilha e de uma certa forma explorando isso aí, uma experiência magnífica. Nessa linha do turismo, a coisa está indo para valer, né? Aqui em Goiás a gente tem a particularidade de ter esse ramo do turismo rural. Quando eu falo de turismo de experiência, o turismo rural ele é uma das vertentes do turismo e a gente pode fazer experiência dentro do turismo rural. Trazer o turista para dentro de uma propriedade que só produz, a gente acaba ampliando o leque. Então, o proprietário ele vai ganhar nos dois lados. Ele vai ganhar em receber o turista, em indicar, mostrar como é que funciona a propriedade, como é que é o tipo de manejo, cultivo, mostrar para o turista realmente como é que é a planta, e ele ganha na produção. Então, e a gente tem o ganha-ganha, ganhando dos dois lados, da produção associada e do turismo. Então, é um jeito de elevar esse ganho de renda a partir de uma outra fonte de captação,
que precisa? A gente estruturar isso. Então, mostrar para o proprietário rural como é que ele vai receber esse turismo. A gente fala muito de hospitalidade, a gente fala muito de formatação de produto turístico. O que ele vai ofertar para o turista quando ele receber o turista na propriedade dele? Como é que vai ser o roteiro? Como é que vai ser o roteiro? Além de mostrar a planta, como é que vai ser o roteiro? Desde a preparação. O que o turista precisa levar? A propriedade rural é acidentada? Tem acessibilidade? Ele precisa levar, por exemplo, vai para o meio rural. Às vezes precisa levar um repelente, precisa levar uma capa de chuva, precisa levar uma botina para poder andar no meio da terra. Então, preparar esse proprietário para ele, inclusive, ter um roteiro mínimo. Para o turista não chegar lá e ficar perdido, né? Pode ir lá verificar como é que funciona a minha plantação e não tem nenhum direcionamento. Como é que é o roteiro lá dentro? Então, o Sebrae ele ajuda, inclusive, o proprietário a montar esse roteiro turístico. É o que a gente chama de formatação de produto turístico. Então, ele precisa ter o desejo de abrir a propriedade para receber as pessoas, assim, tempo, porque demanda tempo também, e um planejamento. Como é que ele vai receber esse turista? Ele vai receber todos os dias? Não. Só os finais de semana? Vai trabalhar com agenda? Vai trabalhar no Instagram? Então a gente ajuda ele a montar esse planejamento estratégico, se preparar para depois começar a receber o turista. E aí é aquela questão do encantamento, né? O turista ele volta e ele indica outros por conta do que ele viu, do encantamento. Como é que a gente vai encantar o cliente em visitar uma propriedade rural que produz baunilha? Aí ele vai ter a chance de, ao final de uma visita, por exemplo, mostrar quais são os produtos que ele desenvolve ali e, inclusive, vender. E além disso, até entra a questão da gastronomia, né? Oferecer pratos preparados com a questão da baunilha. Faz parte do encantamento. Nossa. Então, a gente ajuda a traçar esse planejamento estratégico. E aí pode chamar o Sebrae. O Sebrae tem um time de especialistas para poder tratar justamente de turismo, produção associada ao turismo e turismo em si. Como é que ele vai receber? Quando a gente fala da questão da hospitalidade, né? Montar um roteiro de como é que recebe, como é que às vezes ele faz um pós-venda, como é que às vezes ele vai comercializar esse produto, inclusive uma agência de viagem. Como é que vamos captar esse cliente para poder levar para a propriedade rural. Então, a gente ajuda em toda essa jornada, a jornada do turismo. Que bom. E lá nós saímos realmente encantadas. Falando em gastronomia, nós já tentamos fazer alguma coisa com a baunilha. Então aqui nós fizemos um licor de baunilha e pitaia. Então quero que vocês degustem. A cor já é bonita, hein? Isso. E essa outra aqui é baunilha e rosa vermelhas. Você sente a baunilha bem doce. É muito gostoso. Ela perfuma, né? Ela é perfuma. Tá provado? Provadíssimo. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz para adquirir isso aqui agora? Então, aí nós agora vamos preparar mais em grande quantidade. Aí é uma coisa boa que entra o Sebrae. O Sebrae pode te ajudar a trabalhar com rótulo, embalagem, informação nutricional, registro no mapa, porque registro da marca. Então assim, tem todo um arcabouço para esse produto sair daqui do experimental para o comercial. Então o Sebrae pode ajudar nisso. A cor é diferente. É isso aí que a gente precisa, né? Escutar de vocês, para a gente estar começando a alavancar essa baunilha. E aí, o que é o bacana disso? Todo mundo que tem o interesse tem às vezes algum produto que já produz ou que tem o interesse de desenvolver, por exemplo, um novo produto alimentício. O Sebrae tem consultoria voltada para esse aspecto. É o Sebrae Tech, né, desenvolvimento de novos produtos alimentícios. A gente faz a parceria justamente com o Senai. O Senai traz todo o laboratório e aí vai ajudar a fazer ficha técnica, modificar a receita, às vezes a informação nutricional. Então é um caminho que a gente pode encurtar para o empreendedor, encurtar para o produtor,
com essa ajuda do Sebrae, do Senai, dos parceiros. O grupo já está aqui, né? Tá aqui, ó. Potencializar aí. Esse aqui é de rosa, né? Pro mercado. Rosas vermelhas com Você gostou? Esse é mais perfumado ainda. A baunilha no fundo. É saborizado. Você sente, ó. Zé Neto, tem Muito muita bom. coisa boa aqui, hein? Tem sim. Estamos descobrindo, e acho que esse é o segredo, é fazer com que as pessoas conheçam, porque aqui se perdeu com o tempo, né? Baunilha, no início, eu sou daqui, moro num setor que chama Baunilha, e aí foi se perdendo, ninguém conhece o que é a baunilha em si. Aí a gente sabe, assim, de um lugar ou outro que tem ela como nativa, né? Mas ninguém se interessou ainda. A hora que começar a conhecer, vai explodir Nova América. E a gente tem Vai que ser aproveitar um quesito. A gente até veio no carro comentando isso. Quando a gente chega aqui em Nova América, o clima muda. Muda. O Aqui é clima muda. maravilhoso. A gente tá, querendo ou não, tá numa altitude Mas que acho que é muito mais favorável para o cultivo dela. Então, a gente tem aqui uma conjuntura de fatores que vai ajudar no desenvolvimento e que precisam das pessoas agora. Uhum, Colocar isso como linha de frente e querer produzir. uhum. Então, buscar o Sebrae como parceiro, buscar o Senai, buscar o professor Márcio, que é nosso De repente, mentor depois aí. fazer associações, né? Acho que é importante trabalhar Associativismo, assim. cooperativismo. Tudo isso é muito importante. Ajuda muito. Então, trabalhar com associação, isso é o que faz realmente o pequeno produtor crescer. É verdade. Sozinho a gente consegue ir, mas junto a gente Mas junto consegue é ir mais melhor, mais né? longe, né? É verdade, erra menos, né? Muito bom. Vou acabar de retirar as coisas da mesinha, porque eu vou trazer para vocês degustar aquele lanchinho todos com sabor de baunilha. Não para não, hein? Muito bem. Muito bom. Aqui está um lanchinho que nós preparamos para vocês degustar, uma torradinha com patê e o nosso famoso pudim de polvilho saboreado com a baunilha. Eu falo, o cheiro já tá maravilhoso. Aí vocês ficam à vontade. Ah, é? É, Pode começar aqui. pode começar onde vocês quiserem comer. Eu não vou ter cerimônia, não. Não, aqui estamos em casa. Patê. Muito bom. Esse patê tem baunilha nele também. Ou a baunilha tá lá. A baunilha tá na no sobremesa. Isso. Muito bom. Então agora nós vamos servir um pudim que foi preparado pela Sônia, um pudim saboreado de baunilha. Eu Vamos gosto lá. do cheiro. O cheiro, a gente come o cheiro, né? Então, vamos lá, baunilha. A gente acaba aguçando os sentidos, né? É verdade. E aí, ficou aprovado? Maravilhoso. Aprovadíssimo. É tudo que você come devagar, que você É. fica gosto mais tempo. Ficou muito bom. Maravilha. É porque é tudo novo para nós, a baunilha. Então, é as primeiras degustações, os Mas primeiros é fácil. pratos que nós Gente, fazemos de baunilha. Tem baunilha de acordo aqui, viu? Tem. Mas pra ser sincero, é a primeira vez que eu como baunilha. Mesmo? Sim. Porque esse é o diferencial. Porque a gente tá acostumado aí fora é a essência de baunilha. Uhum. Aqui você tá experimentando a baunilha de verdade. É, caviar nela, né? Uhum. E Aí a sementinha. A sementinha em de cima. caviar. que bom, Muito vocês bom. gostaram. Parabéns. Dizem que quem gosta do fruto da cidade volta, né? Estão convidados a voltar à Nova América. A baunilha tá me trazendo aqui muitas vezes, né, Janete? Aproveitando enquanto a gente está degustando, eu convido vocês a gente ver o resultado de uma visita que nós fizemos na área do turismo em Brasília. Vamos ver? Vamos lá. Vamos lá.
Nós estamos em torno de 40 produtores de baunilha hoje aqui na região do DR. E um dos objetivos nossos é de fazer a difusão da baunilha. A gente precisa que as pessoas conheçam a baunilha, que as pessoas saibam que no Brasil nós temos baunilhas, e não só temos baunilhas, mas temos baunilhas de excelente qualidade, né? E para não dizer que eu estou falando mentira, eu estou aqui com a turma de Nova América, onde a gente encontra hoje uma das melhores qualidades de baunilha do Centro-Oeste, tá? Eu tenho várias pomponas aqui. Eu tenho pompona do Pará, eu tenho pompona do Tocantins, de Rondônia, de Minas, de Goiás, em Goiás vários locais, e nem todas produzem do mesmo jeito, tem a mesma qualidade, né? Mas a minha baiana, que tem quase 30 anos, estava ali, ó, dando tudo dela. O ano passado eu colhi 7 quilos de 2 pedacinhos assim de estaleiro, né, onde eu tenho. Eu colhi 7 quilos e em 2023 eu comecei a plantar. E, na verdade, mais do que isso, né? Eu comecei a estudar, do mesmo jeito que eu estudava quando eu era professora, que eu tinha que ler um monte de coisa, aquelas coiseradas todas. Hoje eu não leio mais sobre psicologia, mas leio sobre baunilha. A baunilha, ela é uma orquídea, acho que todos devem saber disso. É a única orquídea que dá um fruto comestível e é bastante longo o processo dela. Se a gente deixa a flor da baunilha ser polinizada só pelos insetos, e no caso são 2 tipos de abelha solitária, a Eulaema e a Euglósia, a gente tem só 2%, 3% de chance daquelas flores virarem frutos. Então tem que ser mesmo polinizada à mão se você quer ter uma produção maior, uma produção em maior escala. A nossa baunilha é essa aqui, tá? Essa é a baunilha que a gente chama de baunilha do Cerrado, indevidamente, porque ela tem em todo o Brasil praticamente, que se chama Vanilla Popona Scheider. Ela é extremamente perfumada, extremamente saborosa, muito mais robusta do que a planifolia e um perfume. Vocês podem pôr a mão que essa aqui é para isso mesmo, tá? Eu quero que vocês conheçam. Que delícia. Baunilha, ela começa por um galinho desse aqui, tá? Uma coisinha pequenininha dessa, né? Uma mudinha, né? Vocês me trouxeram uma mudinha. A gente planta 2 nós e deixa 2 nós normalmente para fora, ou planta 2 e deixa 1 para fora. Não plantamos nunca na terra, a gente sempre põe no substrato que tem que ser muito aerado. Baunilha não gosta de terra. E ela passa 3 anos se desenvolvendo, normalmente apoiada num suporte que a gente chama de esteio. Então nós precisamos esperar 3 anos e meio ela se desenvolvendo para que ela dê a primeira flor. Aí ela dá a flor e a gente tem que polinizá-la naquele mesmo dia e nas primeiras horas do dia, porque a flor dura 1 dia. E quanto mais eu espero para polinizá-la naquele dia, pior ela fica, porque começa a ter uma dispersão dos pólens. E aí eu vou ter menos semente dentro. E aí ela passa 9 meses amadurecendo no pé. Então, 3 anos e meio mais 9, né? E depois, no dia que ela tá boa, a gente vai lá, colhe, não pode deixar aberto. Aí é que vai começar o processo de cura e maturação. O processo de cura e maturação dura em torno de 1 ano. E então ali a gente demora mais 1 ano, ou seja, eu preciso de 5 anos e meio para poder ter o meu primeiro fruto em condições de ser utilizado, de ser consumido, tá certo? Então é uma planta que demanda muita atenção, muito cuidado e muito tempo. Por isso que ela é hoje o 2º condimento mais caro do mundo. Para usar a baunilha, a gente abre aqui nas laterais dela, aí eu abro as 2 faces, venho com uma faquinha, passo aqui na parte interior dela, retirando o que a gente chama de caviar. E coloca naquilo que a gente quer preparar. A gente conhece muito bem o uso da baunilha no pudim, no manjar, numa panacota, mas a gente pode colocar no arroz doce, na canjica baiana, na canjica fica assim divina, mas aí eu ponho assim aquele tantão de baunilha na canjica. E
Ela está sendo usada agora também em pratos salgados. Ela chegou até nós pela culinária doce, mas ela pode ser usada também na salgada. Enfim, eu posso usar de inúmeras formas. Da baunilha não se perde nada, nem mesmo a baunilha que já foi fervida no leite. Tá? Isso é que é importante. Vocês vão falar, ah, mas eu fervi no leite, ela não presta mais. Não, ela presta. A baunilha só presta quando você fala não presta mais porque ela já acabou. Agora eu queria convidar vocês para a gente dar uma voltinha, para vocês verem o meu plantio inicial e depois o meu plantio já seguindo a técnica mesmo correta, tá bom? Ela tem quase 30 anos, eu comprei logo que eu comprei a chácara, pus aqui, mas só que ela se tornou a minha matriz, né? Eu tirei muita muda dela. Uma coisa que eu queria falar para vocês de Nova América é que o aroma da baunilha que amadurece no pé é muito bom, mas o aroma da baunilha que passa pelo processo de cura é ainda melhor. Então vocês precisam fazer o curso de cura. Uma informação muito importante para vocês: baunilha não suporta terra. Baunilha é uma orquídea, lembre-se disso. A gente não planta orquídea na terra. A gente coloca a orquídea no substrato. Um substrato aerado. Tem que passar ventilação nas raízes dela. Eu fiz com bastante substrato, o substrato depois virou terra, aí eu tive que levantar para colocar mais substrato aerado. Não pode ter compactação, não pode ter terra. O fusário está na terra, toda terra tem fusário. Então, quanto mais longe da terra ela estiver, melhor. A gente normalmente faz um monte de substrato de 30, 35 centímetros e coloca a baunilha a 30 centímetros, então, acima do chão, tá? E, então, ela tem ainda 30 centímetros para poder andar sem precisar encostar no chão. Então, aqui é minha área de produção de matéria orgânica. Lá na Indonésia e na Polinésia, eles usam esteio vivo. Por quê? Porque com esteio vivo você tem a garantia de uma certa sombra, mesmo na época de seca. Ele vai abrir os galhos, vou ter um lugar onde fazer o looping, tá? Então ela vai subir, vai apoiar aqui num galho, vai descer, e quando isso aqui chega na seca, cai completamente as folhas, eu fico zero de proteção, eu vou ter a proteção dessas árvores aqui, que vão estar inclusive sendo umedecidas com mais frequência, tá? Porque ali nada era umedecido.
Muito Maravilhoso. Aprovado, né? Que Aprovadíssimo. bom. E nós queremos assim, agradecer de coração a presença de vocês. Estamos muito felizes com a presença do Sebrae, Neto e André aqui conosco. Veio assim somar e a gente sai daqui muito animada com a presença de vocês, que eu acredito que vai ser assim o marco para Nova América, né? Voltar-se a baunilha, se Deus quiser. E a gente sabe que a vida de vocês é um pouco corrida, né? Muita coisa que vocês, muita capacitação, e a gente sabe disso e por isso a gente quer agradecer muito, imensamente. E a gente deixa a palavra para vocês, se quiser deixar uma mensagem para a nossa população de Nova América. Para a gente do Sebrae Goiás é uma honra ser convidado a participar desse momento. E o recado que a gente quer dizer é que o Sebrae está aqui para a população de Nova América, está aqui para o produtor, está aqui para quem solicitar nosso apoio. O José Neto é a pessoa que personifica o Sebrae aqui no município, então vocês podem incomodar ele bastante aí, pode chamar ele bastante, porque tem muita coisa para ajudar vocês aqui. Ele. Pode explorar, pode chamar ele, dá trabalho para ele, que ele está precisando. Muito. Bom. Bom, eu quero agradecer essa iniciativa aqui de Nova América. Esse trabalho a gente já vem conversando com a Vera, você já tem bastante tempo, não é algo que surgiu ontem, não é algo que surgiu no final do ano passado, não, isso já vem de anos, que a gente vem estudando, vem tentando achar o momento certo de começar a inserir novamente a baunilha na cultura do município. Então esse momento chegou, é um momento sim, muito feliz para nós do Sebrae em poder fazer parte disso, em poder entregar esse nosso know-how mercadológico, esse know-how de gestão, nesse cultivo que é muito rentável. Então fica o meu agradecimento a todos vocês do município e podem contar conosco, tá? Eu vou explorar vocês também, podem ficar tranquilos, que vai ser uma via de mão dupla de trabalho. A gente trabalhando muito do Sebrae e Nova América, como sempre, trabalhando muito também para fazer as coisas darem certo. Obrigado. Que bom, obrigada. Ó, o lanche está aprovadíssimo. Só pode investir que tem sucesso e tem futuro em tudo que você não for produzir aqui. Pode, Não, tá bom, muito obrigada.